Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Fernanda. Estaremos juntos hoje na nossa aula de número 85 de matemática do segundo ano. Vamos lá? O que é metade? É o tema da nossa aula de hoje, tendo como objetivos, então, retomar o conhecimento sobre divisão por 2, pensar em metade de quantidades, conhecer e retomar o uso de algumas estratégias de resolução, entender a metade como parte de um todo, sistematizar as aprendizagens da aula e entender o que é metade, certo? E para nossa atividade, você vai precisar do seu caderno, lápis de escrever, borracha e lápis de cor. Então já separa tudo para você já estar com seu material em mãos para assim que acabar a nossa videoaula, combinado? Então, para fazer um jogo na aula de educação física, a professora pediu que os 18 alunos da turma se separassem em 2 grupos, com a mesma quantidade de crianças. Que tal separar sua turma em 2 grupos dessa forma também? Então, não esqueça de registrar depois, né? Então, quem aí sabe, né? Mesmo estando online, vocês, né, têm os coleguinhas e tudo, a professora, né, conversa com vocês. Então perguntem para a prof do online quantos alunos tem na turma, para o quê? Separar a metade, combinado? Então, vejam só. Vamos voltar ali. Quanto que dá a metade de 18? Quanto será? Então, vocês podem o quê? Usar a tabuada para descobrir. A metade de 18, ó, eu vou lá no resultado. Meu resultado, 18. Quanto que é a metade? Vai ser 9. 9 mais 9 igual a 18, né? O 9 vezes 2, 2 vezes o 9, vai dar 18. Então, ó, 18 dividido por 2, eu descobri lá na minha tabuada que é 9. 9 vezes 2 igual a 18. 8 menos 8, 0. 1 menos 1, 0. Certo? Então, a metade de 18 vai ser 9. Ok? Aqui, a família de Pedro tem uma doceria e preparam diariamente o quê? Bolos e cupcakes. Na fornada de hoje fizeram 36 cupcakes. A mãe de Pedro pediu para que ele separasse a metade para a encomenda que havia sido feita e a outra metade ficaria para vender na doceria. Pedro ficou em dúvida sobre quantos cupcakes deveria separar para cada lugar. Como ele saberia qual é a metade? Da parte que ficou para venda, metade era de chocolate e a outra metade de outros sabores. Quantos eram os cupcakes de chocolate? Vamos ver aqui então. Então, hoje foram feitos, olha só, 36 cupcakes e Pedro precisava o quê? Separar a metade. Tá? Então, aqui, ó, para chegar ao resultado, ele pode separar os cupcakes como? Um a um, né? Até acabar todos, né? Ele pode pegar ali, ó, aqui, né? Um de chocolate e outro do outro sabor. Separando e vai separando, né? Até conseguir separar toda a quantidade. Então, pode separar o quê? Com a representação de desenhos, como também pode separar como? Fazendo um cálculo. Então, ele chegará no seguinte resultado, para resolver, então, usando o cálculo. Vai pegar os 36 cupcakes e vai dividir por 2, que é o quê? A metade, né? Então, aqui, para ele
dividir por 2. Né? Então, aqui ele vai fazer, ó, 3 dividido por 2. Então, lá na minha tabuada do 2, eu não tenho o 3. Qual que chega mais próximo? É o 2, né? Que é 2 vezes o 1. Então, 2 vezes 1, 2. Menos 3 menos 2. Então, 3, tenho 3, tiro 2, fico com 1, certo? Agora eu abaixo o 6, que ainda preciso calcular. Lá na minha tabuada do 2, qual dos resultados vai dar 16? O 8, muito bem. 2 vezes o 8 vai dar 16. 6 menos 6, 0. 1 menos 1, 0. Então, meu resultado fechou, né? Não sobrou nenhum número. Então, a metade de 36 é igual a 18. Ó. Tá. Certo? Então, dos 18 cupcakes, né? Nossa conta ainda não acabou por aí. Lembram que primeiro o Pedro tinha que fazer o quê? Dividir, né? Dos 36 cupcakes que foram produzidos, a metade ia para onde? Para uma encomenda, né? E a outra metade ficaria na loja deles lá, né? Na doceria. Porém, das que ficaram na doceria, dos 18 cupcakes que sobraram, metade era do quê? De chocolate, lembram? E a outra parte de outros sabores, né? Quantos são de chocolate? Então, temos mais uma conta para fazer. Então, aqui descobrimos que 18 foi para encomenda e 18 ficou na loja. Agora, desses 18, nós precisamos saber o quê? Quantos são de chocolate e quantos são de outros sabores, né? A metade é de chocolate. Então, aqui, na nossa tabuada do 2, qual número multiplicando vai dar 18? 9, né? Muito bem. Então, aqui, ó, 2 vezes o 9, 18. 8 menos 8, 0. 1 menos 1, 0 também. Então, 9. 9 cupcakes são do quê? De chocolate. Certo? E os outros 9, então, né, a outra metade são do quê? De outros sabores. Muito bem. Então, da mesma forma, ele pode ter também separado de 1 em 1, né? Ter pego os 18 e separado, ó. 2 de chocolate, né? Ele foi separando de 1 em 1. Então, aqui um de chocolate, um de outro sabor. Outro de chocolate, outro de outro sabor, né? Chocolate, outro sabor. Ele pode ter separado assim. Ou ainda, então, pode ter feito o quê? A divisão, como nós fizemos, né? No cálculo, certo? Então, temos 9 cupcakes de chocolate e 9 de sabores diferentes, né? Então, nós descobrimos que 9 são de chocolate. Então, vejam só. Se eu preciso saber qual é a metade de algum número, posso fazer o quê? Dividi-lo por 2. A metade é cada uma das partes do resultado. Então, quando corto, por exemplo, uma laranja, né? Em duas partes, o que que é? Eu tenho uma metade, né? A metade de cada uma. Então, vejam só. Por exemplo, aqui. Qual é a metade de 10? Metade de 10 é 10 dividido por 2. 5, né? Ó, tenho 5 dedos em uma mão e 5 na outra. Então, eu sei que é a metade. Então, 5 é a metade de 10.
E aqui, né, se eu cortar uma laranja ou uma maçã, por exemplo, ó, vou ter 2. Ela cortada no meio, vou ter 2 pedaços, certo? Mesma coisa da maçã. Então, metade de uma maçã mais a metade da outra maçã, eu vou ter o quê? Uma maçã inteira, né? Se eu corto ao meio, se eu corto na metade, eu fico com 2 pedaços. Isso mesmo. Então, nessa aula, você aprendeu o quê? Que a metade é uma das partes do todo e dividido como? Em 2 partes iguais. Por exemplo, eu tenho 4 canetas, né? E eu quero dividir ela com a minha amiga. Então, eu vou ficar com 2 e ela vai ficar com 2. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, só é voltar ao vídeo e assistir novamente. Até a próxima aula.